Graça e paz para todos. Nós louvamos a Deus, por este dia que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. E vamos estar lendo comigo, aqueles que puderem, a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 12, no versículo 22, alguns versículos aqui, que diz assim: A seguir, dirigiu-se a Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais nem semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Observai os lírios, eles não tecem e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não andeis ansiosos, pois indagais ao que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Queridos, nós vemos que Jesus, ele se preocupa com as nossas vidas, com a vida daqueles que ele fez. E esta palavra, amados, não é só para um ou para outros, é para todas as pessoas que muitas vezes, queridos, tira o olhar de quem é o provedor, quem é que veste, quem sustenta. Nós sabemos que tudo vem de Deus, que tudo que existe no mundo foi Deus que fez. Em especial, ele fez o homem. Ele fez a minha vida, ele fez a tua vida. Queridos, e quando ele fez, amados, ele fez com propósito de cuidado, um propósito de provedor, o propósito, amados, de trazer as provisões em todas as áreas da vida do ser humano. Mas para isso, o ser humano, queridos, não pode pôr em primeiro lugar coisas, não pode pôr aos olhos, ficar olhando para as circunstâncias da vida. Porque nesta vida, amados, passamos sim por lutas, por provações. Muitas vezes, querido, por escassez, por perseguições, amados, mas ele está presente em todas as coisas, porque tudo é dele. E quando ele fez, queridos, a humanidade, ele não fez para deixar ao léu, ele fez para cuidar de mim, de você, de todos aqueles, amados, que ele morreu na cruz do Calvário. Ele deixou um grande sinal, queridos, que ele morreu por nós, para nós olharmos para a cruz, para nós olharmos o que ele já fez pelas nossas vidas. E não deixar, amados, essas coisas fazermos nós pararmos de prosseguir em conhecer aquele que deu a vida por nós. E nós vemos a palavra do Senhor, ela veio ao nosso encontro, e depois de Jesus, aqui no capítulo 12, ele ter, amados, falado sobre os fermentos dos fariseus e os admoestados. E nós vemos que depois de Jesus reprovar a avareza, e depois ele fala sobre a ansiedade, para nós não deixarmos envolver nisso tudo.
E vemos que a palavra aqui no capítulo 12, versículo 22, ele começa falando aqui, diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto. Ele adverteu primeiro, né, os fariseus, né, os fermentos deles, as falácias deles, que não convinha, amados, com aquilo que Jesus estava ministrando aos corações, com aquilo que Jesus estava pregando ali para as vidas. Então ele chamou os que estavam mais perto dele ali, os discípulos, e disse: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não fica ansioso ou ansiosa pela tua vida. A tua vida foi Ele que fez, Ele que criou. A tua vida é dele. É só nós termos convicção disso. E quando olharmos para as dificuldades, quando olharmos, amados, para as provações que muitas vezes vêm na vida do ser humano, em nossas vidas, é para nós muitas vezes aprender a lutar, a olhar para o alto, que tem um ser muito maior que nos fez e que cuida de nós. E que Ele não deixou ninguém sozinhos. O Espírito dele, de Jesus, se faz presença nesses dias atuais em nossas vidas, para a glória dele mesmo. E muitos que já entendem, queridos, que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Salvador, Ele não está só do lado, gemendo, do lado da vida do ser humano, mas Ele está dentro de nós, gemendo com gemidos inexprimíveis, que nas horas das provações, nós olhamos para Ele, pedimos para Ele, entregamos nas mãos dEle e pedimos para Ele ajudar-nos a não ficarmos ansiosos. Aqui Ele falou para os discípulos desta maneira: quanto ao que haveis de comer, não ficais ansiosos, porque eu sou o provedor. Jesus quis dizer isso nessa palavra para as nossas vidas. Só colocarmos diante dele e fazer a nossa parte. Fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos com amor. E saber também, amados, semear também. Porque o seu trabalho é uma semente, o seu ministério é a semente que Jesus colocou em tuas mãos. Saber semear também na vida de outros. Para a glória dele mesmo. Porque Ele veio, amados. Ele doou a sua vida para nós aprendermos a doar a semente que Ele colocou em nossas mãos, para a glória dele mesmo. E nós vemos que Ele disse isso aos discípulos, e fala com as nossas vidas também, nesses dias atuais: eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque tudo, queridos, é dele. E tudo que nós pedirmos a Ele, com confiança, com fé nele, Ele dá, Ele age. Amados, em nossas vidas e também através das nossas vidas. Porque Ele quer que nós aprendamos com Ele. Ele deu a vida dele. Deus mandou Ele neste mundo. Depois Ele deu a vida dele. Queridos, o doar as nossas vidas ao nosso semelhante, é isso que Ele quer. Mas como? Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Também sabermos repartir, amados, porque nós fomos escolhidos para isso. Nós fomos separados para isso. Jesus fez a humanidade para isso. E Ele disse mais aqui, né? Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves.
Nós valemos muito mais do que as aves, porque Ele nos fez parecido com Ele. Que coisa gloriosa, amados. Então nós não podemos parar, temer, porque Ele alimenta os corvos, Ele alimenta as aves. Isso que Ele quis dizer para nós. E quanto mais nós, Ele dá muito mais para nós. É só nós crermos, amados. E Ele disse mais: vocês não podem acrescentar nada nas vossas vidas, nem um côvado, nem a altura, nem a profundidade. Nós não podemos acrescentar, mas Ele pode. Ele dá, queridos, e Ele também acrescenta quando nós cremos nele. E Ele fala, amados: observai os lírios, eles nem fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Observai os lírios do campo. Que lindos são os lírios do campo. A vestimenta que Deus dá para eles. Ali, amados, eles não são cuidados, eles não são ceifados. Mas Deus permitiu a beleza deles para nós vermos como o Senhor ornamenta as nossas vidas. Quando nós assim o colocamos nas mãos dele, não ficamos ansiosos. Ele nos adverte. A ansiedade faz nós pararmos. A ansiedade, depois vem a depressão, vem a tristeza, vem a angústia. Tudo isso vai acumulando. Quando nós, amados, não olhamos as coisas que Deus, Ele fez para nós, e Ele continua fazendo quando nós assim o entregamos nas mãos dEle. E Ele diz, amados, os lírios do campo, nem Salomão, um homem mais, não teve um homem mais rico do que Salomão neste mundo. A Bíblia assim nos relata, foi um homem mais rico da face da terra, que até a rainha Sabá, que era uma mulher rica também, foi ver as riquezas de Salomão, quis visitá-lo e levou riquezas para ele também. Mas ele já tinha muito, porque o Senhor assim o deu para ele. E aqui o Senhor fala que nem os lírios se vestiu como Salomão, os lírios do campo. E nós, amados, também temos que ter essa convicção que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades, quando nós assim entregamos para Ele. E Ele diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque também os gentios assim os fazem. Os gentios são aqueles que não conheciam o poderio de Deus. Mas vocês conhecem. Isso que Ele quis dizer aos discípulos, para nós também. Não vos atormenteis, não vos inquieteis. E Ele disse, querido, no versículo 31, buscai antes de tudo, olha, antes de todas as coisas, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai antes de tudo o reino de Deus. O reino de Deus está em você. Amados, então move Ele, que é o Espírito de Deus. Move Ele na tua fé, sabendo que Ele cuida, sabendo que Ele provê, sabendo que Ele traz alegria e esperança, porque Ele fez as nossas vidas com propósito. Ele fez a tua vida com um propósito. E nós vemos, queridos, que Ele diz no versículo 31, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Pequenino rebanho. O Senhor fala contigo, o Senhor fala comigo, você é dele, você é filho, você é filha, você é a imagem e semelhança dele, ele te criou, ele quer que tu seja atraído por ele. A palavra, amados,
ela é fiel, ela é verdadeira. E aqui o Senhor chama de pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Glória a Deus! Deus enviou o Filho na terra. E Ele, amados, esteve aqui ensinando, deixando registrado as palavras dEle, para nós crermos, queridos. E depois, amados, Ele foi para o Pai e não deixou ninguém desamparado, porque o reino de Deus está aqui, que é o Espírito de Deus. Ele reina neste mundo para atrair eu e você mais e mais para Ele, e aqueles que ainda não foram atraídos de coração para Ele. Você é aquele que Ele criou e Ele te chama, Ele te ama. Por isso Ele diz: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. O vestir, o comer, tudo o Senhor é aquele que provê. Por isso, antes de tudo, buscai primeiro o reino de Deus. Ele vai acrescentar em todas as áreas da tua vida. Amém? Das nossas vidas. Amém. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor reina, Senhor, neste mundo, ó Pai, buscando, Senhor, atraindo, ó Pai amado, aqueles que Tu mesmo fez, Pai, Tu mesmo os criou, em o nome do Teu Filho amado. Espírito Santo do Senhor, alcança cada vida, Pai, que antes de tudo, cada vida, Pai, que Tu criou, que Tu fez, Pai, que Tu atraiu para Ti, ó Pai, antes de tudo, que eles buscam o Teu reino e a Tua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Em Teu nome, Pai, abençoa cada vida, a cada família, Senhor amado, aqui nesta terra, Pai, e venha atraí-los a Ti. É em Teu nome que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque o Teu Espírito geme, em nome do Teu Filho, ó Pai, para alcançar vidas, alcança os corações. Eu oro e abençoo-os. Amém e amém.